Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bom dia. Hoje tenho aqui no meu estúdio do Mais Saúde uma pessoa muito querida, muito especial, que é o biólogo, professor, a gente chama ele de Zil, o biólogo, professor Bruno Zilbergelt, e que entende tudo de microbiota intestinal, e vocês vão amar a pauta de hoje. Bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, doutora Gi. É que é Gi e Zilber, né? Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que hoje a gente vai descobrir um pouco mais sobre esse universo que são esses seres que vivem dentro da gente. Conta pra gente, o que é isso? Bom, a microbiota intestinal, ela é composta principalmente por micro-organismos, né? O que são os micro-organismos? São aquelas coisas aqueles bichinhos que a gente não consegue ver, só através de microscópio, por isso que a gente chama de micro-organismos, né? Quando a gente fala de microbiota, não estamos falando apenas da microbiota do intestino, porque esses seres colonizam o nosso intestino, mas também colonizam o nosso corpo inteiro. Hoje a gente também fala muito sobre microbiota da pele, microbiota vaginal, né, na gestante, oral. Hoje se estuda muito a microbiota oral em pacientes diabéticos, obesos e principalmente Alzheimer. Por incrível que pareça, existe uma relação muito forte entre os micro-organismos que vivem na nossa boca e o desenvolvimento do Alzheimer, né? E a microbiota, ela está presente no nosso organismo desde o processo embrionário. Não faz parte do bebê quando ele está se desenvolvendo dentro da barriga, mas hoje existe a hipótese, através de artigos que estão saindo, falando de uma microbiota no líquido amniótico, o que a gente achava que era estéril, né? Então, essa relação existe realmente desde que a gente nasce. E é uma relação muito próxima também entre a microbiota da criança e da mãe. E daqueles quando a criança nasce também, e daqueles que estão em volta da criança nesses primeiros períodos de vida. Então, a microbiota nada mais é do que uma população microbiológica extremamente abundante que coloniza o nosso corpo por dentro e por fora. E dela depende um monte de coisas. Agora, falando entre mãe e bebê, quer dizer, nossa, isso é uma novidade para mim. Então, no líquido amniótico, eu teria o quê? Que probióticos? Na verdade, os meus, se eu sou mãe, se eu sou gestante, os meus do meu intestino? A microbiota do líquido amniótico, ele ainda é controverso. Ele é um estado da arte ainda nos estudos científicos envolvendo o gestante. Então, ele ainda tem que ser realmente comprovado. Mas alguns artigos científicos já sugeriram isso, mas a gente sabe que artigo científico, para ser comprovado, precisam de vários outros, né? Exatamente. Mas existe sim uma relação, a microbiota do bebê, assim, quando ele nasce, a primeira microbiota que ele vai ter contato, se ele nasceu de parto normal, vai ser a do canal vaginal, que é fantástica. Já começa a melhorar bastante a imunidade do bebê. Mas a segunda microbiota na qual ele entra em contato é a da mãe. É a da pele da mãe, é aquela selecionada pelo colostro, porque o colostro ele tem substâncias antibióticas. Então, conforme o leite materno vai saindo, vai selecionando a bactéria da pele e fazendo com que seja um excelente produto para a criança, para colonizar o intestino e para melhorar a imunidade, né? Então, isso a gente está falando depois que o bebê nasce. Agora, uma gestante, sim, ela tem que se preocupar muito com a microbiota do canal vaginal nos primeiros 3 meses da gestação. Por quê? Porque a gente sabe hoje que abortos espontâneos, nos primeiros 3 meses da gestação, estão relacionados com doenças do canal vaginal. Então, se uma pessoa se prepara para fazer gestação, né, porque muitas vezes não se prepara, que foi o meu caso, né? É o caso da Karina, minha esposa, não houve o preparo, mas assim que soubemos que ela estava grávida, já começou a tomar alguns probióticos, né, alguns micro-organismos, bom para fazer esse tipo de proteção. Hoje a gente sabe que se a gente toma via oral, coloniza o canal vaginal. Existe uma transferência do intestino para o canal vaginal. E agora, aquela gestante que se prepara, ela pode até mesmo estar tomando probióticos antes da gestação, durante e depois. Porque a gente sabe que probiótico também ajuda na lactação. E a grande dica, se de repente você está querendo ter parto normal, mas por qualquer razão você não consegue, aí vai para uma cesárea, pede para passar o suave na vagina e depois passa no neném, não é isso? Exatamente. Existem algumas técnicas, cada profissional
O obstetra preconiza a sua, escolhe a sua, mas as técnicas mais eficazes são manter uma compressa dentro do canal vaginal durante o processo da cirurgia, né? E assim que o bebê é retirado, pega essa compressa e passa na boquinha do bebê. Sensacional. Porque o bebê tem o estímulo de puxar. E quando ele puxar essa compressa, são micro-organismos extremamente benéficos, vai ser muito parecido como se ele tivesse nascido de parto normal. Gente, eu não digo que a gente aprende muito, eu a começar, né? Mas fantástica essa dica. E isso é um procedimento que se faz muito em São Paulo. A gestante pode falar com a sua nutricionista, que acompanha ela, e a nutricionista está em contato com o médico. Pode falar direto com o seu obstetra, porque realmente nós sabemos, através de artigos científicos, que isso ajuda muito. Perfeito. Uma criança que nasce de cesárea, ela demora um pouco a se expor a determinados micro-organismos que melhoram a sua imunidade. Exato. Né? E também tem um artigo, da Nature que saiu falando que quem nasce de cesárea tem predisposição à obesidade. Olha, gente, mas vamos falar o lado positivo. Nasce de cesárea, mas se a mãe entrou em trabalho de parto, todas aquelas substâncias que ela joga no sangue já vão fazer a surfactação do pulmão do bebê. Então não se preocupe, o importante é você ter a vontade de. E depois, esse detalhe da compressa para mim foi fantástico. É importante, né? O bebê, ele nascendo de cesárea ou de parto normal, ele vai ser saudável. Com certeza. Ele vai respirar. Para quem não sabe, a gente quer que o bebê chore depois que nasça, por isso, para mostrar que os canais, os dutos pulmonares foram livrados do líquido. Exatamente. Desobstruídos. Então, se ele está colocando aquele vozeirão para fora, tá tudo limpinho. Perfeito. Mas a substância surfactante já foi liberada e ele tem uma respiração saudável. Perfeito. Me conta uma coisa. Caiu por terra, né? Aquele assunto de, tudo limpinho, tudo esterilizado. A gente está criando seres com uma predisposição a tanto problema. Fala um pouquinho. Esse excesso de zelo higiênico, né? Isso faz com que você não se exponha a micro-organismos. E a nossa imunidade, ela é testada sempre que um micro-organismo novo entra no ambiente, né? Então, não deixar a criança brincar no chão, não deixar brincar na rua, não deixar subir na árvore, você está evitando que essa criança crie uma biblioteca imunitária. Então, é nessa fase infanto-juvenil que a gente tem que criar os nossos anticorpos. Perfeito. E esse excesso de zelo hoje em dia, que a gente chama de geração PlayStation, que só fica no videogame ou no celular, esse excesso de zelo está criando os adolescentes e adultos imunodesprotegidos. Então a gente está vendo muita gente com doenças que antigamente não tinham, porque nós brincamos na rua. Sim, né? Graças a Deus. Muitas crianças com alergias, tá? Então, na Alemanha, existe uma máxima que é: um pouco de mal faz bem. E é durante essa fase infantil que a sua criança tem que ser exposta aos micro-organismos para que a imunidade dela seja testada e que ela crie uma proteção que vai ser utilizada para o resto da vida. Gente, vocês entenderam por que eu queria trazer essa bênção aqui para o programa? Mas vocês vão ver muito o professor Bruno conosco, porque ele tem muita coisa para falar. Bruno, muito obrigada pela sua disponibilidade daqui conosco. Manda um beijão, tá? Para Karina e para Sâmia, né? Que agora a gente já sabe o nome dela, tá? Eu que agradeço. Tá? Sempre uma honra. E eu espero você no próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.